Arizona, verão de 1849. Sol cortando o céu como lâmina velha. A poeira subia em nuvens quentes sobre a praça do posto avançado de San Sombra, e o ar cheirava a couro, ferro e suor velho. Homens se apertavam em torno de um palanque improvisado, vozes afiadas competiam com o som das fichas e o bater ocasional de pés na madeira. O leiloeiro Jonas brandia o martelo com a mesma cadência de quem dita sentença, e a multidão reagia como um público que havia aprendido a ver humanidade como mercadoria. No centro daquele espetáculo, Elias Harper observava com o ânimo pesado, a aba do chapéu caída sobre olhos que já tinham visto fazendas queimadas e cartas rasgadas. 38 anos lhe haviam deixado a pele sulcada e um amuleto de prata pendurado no pescoço, uma lembrança de promessas quebradas. Quando ela foi trazida ao palanque, as cordas marcavam os pulsos e os pés descalços batiam na tábua quente com uma resistência que não pedia clemência. Taya não pediu clemência. Seus olhos acusaram, mediram e não imploraram. O martelo quase caiu. Elias ergueu a mão sem perceber que estava decidido. Por algumas moedas baixas, ele arrematou aquela jovem Apache e ouviu risos que buscavam diminuir a escolha. Jonas esperneou, alguns homens cuspiram a palavra propriedade como se fosse natural, e a cidade murmurou. Elias cortou as cordas com a lâmina de seu facão como quem corta uma ligação antiga. A jovem não se aproximou dele em agradecimento, manteve a cabeça erguida e sussurrou, em língua que ele ainda não dominava, que nunca seria sua escrava. A promessa dela ecoou mais alto que o som do martelo e ficou como uma pergunta que a pele do homem não conseguiria esquecer. Seus pés tocaram a poeira no caminho para fora da praça, e o cheiro de couro queimado misturou-se ao gosto metálico do receio. A narrativa seguiria a escolha daquele homem e as repercussões que se estenderiam por trilhas, fogueiras e encontros que pediriam mais do que coragem, exigiriam mudança. O que viria depois daquele leilão quebraria rotinas e forçaria decisões. A pergunta era se Elias poderia transformar culpa em ação ou se pagaria por aquilo com a própria destruição. A viagem curta até o rancho foi uma passagem de silêncio e ruídos pontuais. O sol raspava a pele, o couro das arreias rangia, e à noite a fogueira soprava faíscas que pareciam pequenos pássaros. No caminho, as primeiras palavras surgiram em trechos. Elias ofereceu água e comida. Ela aceitou com uma reserva pronta. Havia desconfiança nos gestos, uma medida de território que não se tomava de graça. Logo que chegaram ao rancho, Maria, que cuidava das panelas, lançou um olhar que media perigo e oportunidade. Miguel, o vaqueiro, encostou a sela e murmurou que não gostava de compra barata. Um diálogo curto, mas tenso, marcou a chegada. Elias disse que a comprara para proteger. Jonas disse que ele havia gasto dinheiro em vaidade. Maria perguntou se era justo, e Miguel soltou um comentário rude. Taya respondeu uma palavra em sua língua e desenhou no pó com o dedo uma linha que separava o que era dela do que era deles. Elias tentou explicar em voz baixa que pagara por uma chance de reparar algo, e ela respondeu que não queria ser reparada por moedas. As trocas foram curtas e densas, 5 aromas sensoriais enchiam a cena. O cheiro de feijão na panela, o sal do suor no rosto de Elias, a textura áspera da madeira do celeiro, o som distante de cavalos e o gosto amargo de culpa que o homem carregava. A rotina que se estabeleceu nas semanas seguintes era feita de pequenos passos e de aprendizado mútuo. Elias limpava as cercas, consertava telhas e trazia água. Taya varria com movimentos precisos, curava feridas simples e ensinava palavras que soavam como canto. O rancho ganhou uma nova cadência de passos e outras vozes começaram a se inserir. Samuel apareceu num entardecer trazendo notícias das rotas e uma proposta. A anciã Stella passou pela porteira em busca de ervas, e o capitão Reed deu ordens na cidade como quem planta medo. Já se contavam nomes e rostos: Jonas, o leiloeno, Maria da cozinha, Miguel, o vaqueiro, Samuel, o diplomata improvisado, capitão Reed e os milicianos Powell e Briggs que rondavam os arredores. Backstory de Elias. Ele nascera em uma vila perto do rio, filho de lavradores que ensinaram o valor do trabalho, não o da vergonha. Jovem, seguiu para longe em busca de sentido e acabou em fileiras que não perdoavam perguntas. A guerra deixara mais do que cicatrizes em sua pele, havia deixado um silêncio interno que o perseguia nas noites longas. Voltou das frentes com as mãos firmes, porém ocos os olhos, e tentou enterrar lembranças em propriedade e rotinas.
O amuleto de prata no peito vinha de uma promessa feita a um amigo que não sobreviveu a um inverno fechado. A culpa tornou-se uma moeda corrente em sua vida e ele aprendeu a despender dinheiro para abafar vozes, não para remendá-las. A compra naquela manhã teve algo de expiação e ainda mais de impulso. Ele não sabia guiar o que tinha comprado, nem como decifrar o juramento que ela proferira. Backstory de Taya. Crescera em acampamentos que se moviam com a estação das chuvas, filha de uma curandeira que conhecia nomes das ervas e o poder do silêncio. Desde cedo aprendeu a ler cicatrizes e a entender que o fogo cura e consome. Quando forças estrangeiras empurraram seu povo, viu famílias separadas e rituais interrompidos. Perdera irmão e lugares sagrados. Aprendera a juntar histórias em pequenos nós e a não entregar as mãos a quem viesse com moedas. A palavra que sussurrara ao ser cortada das cordas vinha de sua avó e era promessa e resistência. No rosto guardava marcas de areia e esperança. Ela aceitava ir com Elias não por submissão, mas porque via no rancho um lugar para aprender os nomes dos inimigos e dos aliados. Desde pequena usava desenhos para explicar pensamentos, e ensinar a palavra para o amuleto de Elias tornou-se um modo de medir confiança. Com o passar das semanas, a convivência criou fios tênues de compreensão. Havia rituais novos e velhos. Elias começou a ouvir as histórias em voz baixa ao redor da fogueira e a fazer perguntas que vinham da necessidade de entender. Taya contou partes de suas memórias em gestos e receitas de chá que curavam febres. Samuel, que falava tanto espanhol quanto inglês e algumas frases de línguas indígenas aprendidas com comerciantes, traduziu palavras e mediu mal-entendidos. A linguagem compartilhada cresceu em desenhos feitos na terra, em palavras simples repetidas e no ato de cuidar de um cavalo ferido, quando as mãos de ambos se tocaram por acaso. 4 a 6 descrições sensoriais enchiam cada cena. O gosto do chá de raízes, o som de passos na palha, o cheiro de sangue limpo, a maciez de um cobertor usado e a visão do amuleto reluzindo sob o luar. O primeiro grande teste veio numa madrugada em que sombras deslizaram na cerca. Uma patrulha da milícia havia decidido nivelar o rancho a exemplo de outras propriedades que abrigavam o que consideravam problema. O ataque foi súbito e bruto. O cheiro de pólvora encheu o ar, o som de tiros ressoou como trovões baixos, e o rancho tremeu em seus alicerces. Elias puxou o gatilho por reflexo. Miguel gritou ordens. Maria correu para esconder a criança, e Taya agarrou um pano para estancar um corte. No centro do conflito, houve diálogos rápidos e carregados. Elias gritou para que parassem. Capitão Reed respondeu que aquele lugar abrigava elementos subversivos. Samuel tentou intervir com palavras de paz. Powell ameaçou e Briggs riu, buscando apoio para a violência. Taya, sem palavras comuns, ergueu a mão com um gesto que pedia trégua e mostrou o desenho no pó de uma linha que separava o espaço. As vozes aumentaram, tiros erraram por pouco, e o som de madeira se partindo foi um repique de terror. No fim, o ataque deixou marcas, uma cerca quebrada, um cavalo ferido e 2 homens detidos pela lei local em nome de uma ordem que preferia medo à justiça. O momento foi tenso, dividido em arrependimento e força, e custou mais do que feridas físicas. A decisão depois do ataque seria o primeiro teste da promessa de redenção. Na manhã que se seguiu, chegaram notícias de que a milícia havia recrutado mercenários para vasculhar trilhas em busca de quem consideravam fugitivos. Samuel apareceu com uma proposta inesperada. Havia um acampamento de resistência a algumas jornadas dali, liderado pela anciã Stella, mulher de olhos claros que conhecia rotas de fuga e nomeava aliados. Samuel sugeriu uma viagem, levar Taya ao acampamento para que os anciãos a reconhecessem e, quem sabe, aceitassem um pacto de auxílio que reconciliasse partes feridas. Elias hesitou. A estrada era longa e perigosa. Havia patrulhas e cheias de poeira onde a justiça não chegava. O plano exigia mais do que boa vontade. Pedia estratégias e sacrifício. O diálogo da decisão entre Elias, Samuel e Taya estendeu-se ao redor de uma mesa de madeira com lanternas. Elias falou de responsabilidade. Samuel falou de risco calculado. Taya falou por desenhos e palavras simples, e Miguel deu sua opinião prática. O confronto verbal teve 6 trocas que definiram o rumo. Elias disse que precisava reparar. Samuel retrucou que reparar custaria a vida de alguém se não houvesse plano. Taya desenhou uma trilha com alternativas e apontou que conhecia das estações. Miguel alertou sobre patrulhas. Elias perguntou se havia alternativa a enviar alguém sozinha.
Taia respondeu que jamais pediria permissão para decidir seu caminho. Ao final, fecharam um pacto provisório. Iriam em 2 mulas, em silêncio, com Samuel como guia. A sensação era de bolsa pesada sendo erguida do peito e colocada num caminho de poeira. A viagem foi seca e cheia de encontros inesperados. Milícias passaram como trovões distantes. O som dos cascos quase sempre precedia a ameaça. Em uma paragem numa clareira, surgiram milicianos disfarçados de comerciantes. Houve negociação sobre mesas de sombra, uma checagem de identidades e o uso de palavras que queriam comprar silêncio com promessas. Taia usou um remédio que aprendera com sua mãe para curar um dos feridos, e na troca ganhou respeito. Um momento de tensão maior ocorreu quando Powell viu o amuleto de Elias e assumiu que ali havia algo valioso. O confronto verbal e físico era inevitável. O momento de tensão foi dividido em 2 parágrafos curtos para mostrar respiração e escolha. Primeiro, o som gelado dos passos e o silêncio onde se contavam segredos. Elias afirmou que abriria a mão do amuleto. Powell zombou que era dinheiro fácil. Samuel interveio com histórias de propriedade e das consequências da violência. Segundo, a escolha real surgiu, e Taia falou uma palavra na sua língua que fez Samuel calar. Era um comando para recuar e negociar com as mãos vazias. A tensão dissolveu-se numa trégua temporária, e a viagem prosseguiu com cicatrizes na pele e nas decisões. Quando finalmente chegaram ao acampamento que Stella liderava, o encontro teve a gravidade de um rito. O acampamento estendia-se em círculos, com fogueiras e tendas, e o cheiro de ervas curtia a noite. Anciã Stella ouviu as palavras de Taia, viu as marcas que enumeravam deslocamento e perda, e fez perguntas que mediam verdade. O reencontro com parte do povo de Taia foi carregado de emoção. Alguns a reconheceram, outros sondaram Elias. Havia uma cerimônia pequena, onde curandeiras checaram cortes e crianças vieram tocar o amuleto. Stella falou de pertencimento e de dor e ofereceu um gesto de aceitação cautelosa. O discurso da anciã foi calmo, com pausas que pesavam como pedras. Ela disse que as pessoas não se recuperam apenas com proteção, precisam de espaço para decidir, para curar e para recontar suas histórias. Samuel propôs uma aliança. Em troca de abrigo e conhecimento sobre rotas seguras, Elias e seu rancho ajudariam a proteger famílias que buscassem passagem. Maria e Miguel aceitaram a proposta com algum receio. Jonas manteve distância e Capitão Reed não foi convidado. Taia, diante de todo aquele reconhecimento, não caiu em lágrimas fáceis, sorriu de leve e ensinou à anciã uma palavra que Elias usara sem perceber. A linguagem que ali se formou era um tecido novo. O retorno ao rancho foi marcado por mudanças práticas. Elias reconstruiu cercas com materiais do acampamento, passou a abrir a porteira para viajantes que precisavam de abrigo e contratou 2 homens para patrulhar rotas em coordenação com Samuel. Maria passou a preparar mais panelas e Miguel treinou 2 jovens do acampamento para funções no estábulo. O amuleto, que antes fora lembrança de dívida, foi limpo e pendurado num local visível como sinal de promessa. Taia manteve sua autonomia, recusou a etiqueta de serva e passou a ensinar remédios e palavras a quem quisesse aprender. Pequenas vitórias práticas começaram a costurar confiança em torno do rancho. Um mês depois, a comunidade havia mudado em gestos palpáveis. O rancho aceitava refugiados por curtos períodos, havia um calendário de trocas com o acampamento de Stella e Samuel organizava encontros com comerciantes que evitavam a violência. 3 meses após o leilão, Elias abriu um espaço no celeiro para que mulheres do acampamento ensinassem a costurar e trocar remédios por comida. 6 meses mais tarde, o rancho era um ponto reconhecido por quem buscava passagem e abrigo, não por quem buscava lucro fácil. O Capitão Reed seguiu intimidando outros, mas passou a medir passos quando soube que o rancho tinha aliados. A transformação prática foi lenta e concreta. Elias não se tornou um santo, nem Taia abraçou um papel de dócil. A mudança resultou de escolhas pequenas e de continuidades que exigiam coragem cotidiana. O amuleto, antes guardado no peito, foi colocado numa caixa junto à porta para lembrar que promessas precisam de testemunhas. Maria reorganizou a despensa para abastecer viajantes, Miguel passou a deixar mapas discretos com Samuel e Jonas continuou a leiloar coisas na praça, mas evitou as vendas de vidas quando o rancho começou a relatar casos às autoridades que levavam investigadores sinceros.
A última imagem foi de uma fogueira onde se juntaram vozes diversas. Taia mostrou às crianças como desenhar trilhas na terra. Samuel contou histórias de rotas seguras, e Elias observou com olhos que já não carregavam apenas culpa. Havia ainda muito a consertar, e algumas noites ele acordava com o gosto de poeira nos dentes e perguntas antigas. Mas havia também um peso novo, a obrigação de ser melhor do que fora no passado. A promessa dela de nunca ser escrava mantinha-se não como acusação, mas como lembrete de limites e respeito. Se você estivesse no lugar do homem naquela praça, que palavra definiria sua reação? No lugar do homem da história, você teria pago por redenção ou por medo? Deixe uma palavra nos comentários. Fuga, luta, pagar, esperança. Seus comentários ajudam a construir futuras narrativas sobre escolhas difíceis. E mostrarão como nossa comunidade reage diante de dilemas morais. Agora que ouviu os primeiros passos dessa jornada, continue com a gente para ver como a estrada moldou esses destinos. No epílogo, meses depois, a vida no rancho seguia com sinais claros de mudança. A relação entre Elias e Taia não era de propriedade, mas de contrato moral tácito. Ele oferecia segurança e trabalho, ela oferecia conhecimento e escolhia livremente quando partir. O rancho passou a registrar chegadas em um caderno que Samuel mantinha, nome por nome, para evitar que vidas fossem tomadas sem registro. Maria fez um mural com desenhos das rotas, Taia acrescentou símbolos próprios, e Miguel passou a ensinar jovens do acampamento a ler mapas velhos. Estela veio visitar e deixou uma pequena caixa com ervas como presente, dizendo que o gesto era sinal de confiança, não de dominação. Em um mês, a despensa calorosa já havia acolhido famílias que fugiam de patrulhas, e a reputação do lugar como ponto de passagem segura se consolidou. Em 3 meses, outras fazendas passaram a enviar mensagens discretas pedindo apoio, e em 6 meses havia uma rede tênue de trocas e proteção. Elias começou a escrever memórias curtas sobre erros seus e lições aprendidas, com o objetivo de começar a reparar publicamente. Taia desenhou um mapa que colocava trilhas para lugares sagrados e rotas de fuga, e o guardou num envelope que era mostrado apenas a quem havia ganho sua confiança. O símbolo da mudança permaneceu simples e extraordinário. O amuleto de prata foi limpo e colocado numa caixa sobre a mesa da cozinha como testemunha de compromissos, e como lembrete de que promessas devem ser visíveis. Não curou tudo, nem apagou todos os danos, mas tornou-se um sinal de que escolhas pequenas e contínuas podem alterar destinos. A cena final mostrou Elias e Taia juntos perto da fogueira, ela ensinando uma criança a desenhar uma trilha, ele guardando o facão e observando. O silêncio que caiu entre eles era diferente do que havia no começo, agora carregava acordo de trabalho real. Mudança não é destino, é caminhada. Se esta história tocou você, inscreva-se para seguir outras narrativas que exploram escolhas humanas e consequências reais. Aqui contamos histórias com respeito e profundidade, e sua presença ajuda a manter esse trabalho.